Bom pessoal, meu nome é Douglas Rocha, eu sou integrante oficial do projeto Tutorinfo e agora vamos dar início à nossa segunda videoaula de linguagem C. Vamos abrir aqui o Dev C++, para que abrir o programa. O Dev C++ ele é o compilador de linguagem C. É ele que faz a tradução da linguagem de código que eu estou colocando aqui, no caso aqui a linguagem C, para linguagem de máquina. Abrir aqui um projeto. Pronto. Na aula passada, a gente aprendeu sobre as bibliotecas e como exibir uma mensagem na tela e em relação ao System Pause. É, eu vou apagar aqui essa mensagem que a gente vai fazer o exemplo, nosso próximo exemplo dessa aula. É, Nessa aula a gente vai aprender a como se criar variáveis e o que são variáveis. A gente vai aprender também a como buscar um determinado valor digitado pelo usuário e fazer alguns cálculos matemáticos com esses números. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como se criar uma variável. Primeiramente, o que são variáveis? Variáveis são locais na nossa memória onde eu posso armazenar determinada informação. Digamos que eu possa criar uma variável x e outra variável y e colocar o valor da soma dessas duas variáveis na variável z. É, Digamos que eu crie x e y, aí eu peço para o usuário digitar x e para o usuário digitar y. A partir desses dois valores eu faço o cálculo matemático e mostro c, e mostro z no caso. Por exemplo, eu posso ir aqui e criar int x. O que eu fiz nessa, int x ponto e vírgula. O que foi que eu fiz nessa linha de comando? Eu criei a variável x, que é o nome da variável, do tipo inteiro, que é no caso os números, tipo inteiro, que int significa inteiro. Existem vários tipos de variável. Existe o int para números, valores inteiros. Existe o float, que é para números com casas decimais, ou também chamado de ponto flutuante. Na, quem programa chama ponto flutuante. E também existem o char, que é para caracteres, letras. Existe o string, que é para cadeia de caracteres. Só que o C, ele não usa o string. O string é para outras linguagens, como Java, Pascal. No C aqui, o string, ele é um vetor de caracteres. No caso, é um char sendo um vetor. Lá na frente vocês vão entender o que é um vetor. É, no caso aqui, eu criei int x. Pronto, criei a variável. Eu disse o tipo dela, dei o nome da variável e deu um ponto e vírgula. Agora eu vou criar em y. Eu vou aqui, int y. Ponto e vírgula. Aqui eu criei x, depois criei y. Mas eu podia fazer assim também, podia botar int x, vírgula y. É a mesma coisa. De eu criar int x ponto e vírgula, int y ponto e vírgula, ou criar logo os dois ao mesmo tempo. E int x, vírgula y, ponto e vírgula. Dessa forma. Pronto. Criei essas duas variáveis. Vou criar z aqui também, Criei x, y, z do tipo inteiro. Se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês podem encontrar a tabela de todos os tipos de variável que existe no C. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, utilizando o comando printf, exibir uma mensagem na tela pedindo para o usuário digitar um valor. Aí a gente vai colocar assim, printf, aí colocar aqui, digite o primeiro valor. Dessa forma, pronto. Agora a gente vai aprender uma funçãozinha que é chamada scanf. O scanf ele serve para pegar do usuário os dados. Por exemplo, eu quero ler o valor que eu vou colocar em x. Aí eu vou utilizar a função scanf. Coloca assim, scanf, aí abre parêntese. Aí aqui dentro dessas aspas eu vou colocar %d.
Porque o %d ele vai indicar para o compilador que eu vou pegar, o número que eu vou pegar vai ser um número inteiro. Então eu tenho que colocar %d. %d, vírgula, e comercial. O i comercial ele serve para indicar que é uma leitura. E aqui eu coloco o nome da variável, no caso x. Então a sintaxe é essa, ó. Scanf. Aí aqui eu utilizo entre as aspas o %d para indicar que é um número inteiro, o i comercial para indicar que é uma leitura, e aqui eu coloco o nome da variável, porque no caso eu quero que seja lida. Aí o valor que o usuário digitar vai ser colocado no x. Pronto, aí eu coloco mais uma vez o printf aqui, ó. Aí eu coloco digite o segundo número. Dessa forma. E coloco ponto e vírgula, porque toda linguagem necessita que termine determinado comando, determinada linha com um ponto e vírgula. Eu vou fazer do mesmo forma que eu fiz com o x, só que agora eu vou ler o y. Eu coloco scanf. Scanf. Aí entre parênteses. E aqui eu indico, né, o %d, vírgula. Aí i comercial. E agora eu vou ler o y. Pronto, pessoal. Nessa linha, tá vendo? Ó, vai tudo de forma lógica, ó, uma coisa de cada vez, de forma estruturada. Primeiro eu criei, né, as variáveis x, y e z, exibi a mensagem na tela pedindo para o usuário digitar o primeiro valor, li agora o valor de x, aí printf para digitar o segundo valor, para aparecer a mensagem na tela, scanf, que eu vou ler y agora, e agora eu vou fazer uma operação matemática para eu somar o x e o y. Eu posso fazer assim, ó. Como eu quero colocar o valor dentro de z, eu coloco assim, ó. Z é igual a x mais y. E coloco ponto e vírgula para terminar a linha. Agora eu vou exibir o valor de z na tela. Dessa forma, ó. Printf. Aí eu posso colocar uma mensagem assim, ó. O valor da soma da operação. Tá, E vou botar aqui, ó. Agora vocês vão entender o porquê desse %d. Esse %d, onde tem esse %d, é onde vai aparecer o valor da variável z, que eu vou colocar aqui, ó. Eu boto a mensagem, o valor da operação é %d, aí vírgula z. O valor que for que vai ser o z aqui, ele vai ser exibido nesse local onde eu botei %d, porque a variável que eu coloquei aqui, no caso, foi a z. Pronto, vamos compilar esse programa para olhar como é que foi que ele foi executado. Vou aqui em execute, vou aqui, ó, compilar ele. Pronto. Aí aqui ele está pedindo para digitar o primeiro valor. Vou digitar aqui 6. Pronto. Na próxima linha, ó, tá vendo? Ó, tudo numa sequência lógica. Ele vai pedir agora para digitar o segundo valor. Vou digitar aqui 7. Viu que a janela fechou, né, automaticamente. Para que não aconteça essa falha, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro programa. Eu vou dar uma pausa no sistema. Como é que eu faço isso? Eu uso o System Pause. Pronto. Você utilizando o System Pause, ele não vai ocorrer mais aquilo. Pode compilar normalmente, ó. Tá aqui 6, 5. Diz que o valor da operação é 11. 6 mais 5 igual a 11. E aqui esse não veio na frente porque eu não coloquei o barra N, barra invertida N. Se eu tivesse colocado, esse nome ia aparecer embaixo. Assim, ó. Coloca aqui na frente, ó, você colocava barra invertida N. Era só compilar, ó. Aí, ao colocar
Aqui, por exemplo, 5 e aqui 4. Tá vendo? Ó? Pulou uma linha, ó, utilizando o barra invertida N. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda videoaula de linguagem C. Espero que vocês tenham gostado e acessem o nosso site do Tutorinfo.